Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 9 da Lei da Igualdade, e hoje é uma continuidade do tema Desigualdade das Riquezas, iniciado na sessão passada. Então a gente começa a partir da pergunta número 809. E a pergunta 809 diz assim: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? E a resposta? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem a ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto, não raro, é este último quem a provoca. Então, aqui a questão, como a gente já disse, comentou nas sessões passadas, o acúmulo de riqueza, quando realizado, e a gente sabe que na grande maioria das vezes, um acúmulo, principalmente um acúmulo muito rápido de riqueza, indica a utilização de meios, se não ilícitos, moralmente errados, né? Porque no final das contas, um acúmulo de riqueza muito grande significa que alguém perdeu essa riqueza para que a riqueza fosse acumulada, né? Se houve alguma má atuação ou utilização de um meio errado, um meio moralmente errado, como apropriação de bens que eram de outras pessoas, utilização de trabalho escravo, qualquer situação onde haja expropriação de outras pessoas em seu favor, gera um processo de acúmulo de riqueza que não é uma riqueza lícita. E aí, o que a pergunta remete é a seguinte: para aquele que herda por herança, por antepassados, por aqueles que vieram antes, essa riqueza, mas que da qual não tem nenhuma culpa, porque não foi ele que cometeu um ato ruim, tem alguma culpa nesse processo? E aí a questão é que aquele que sabe bem utilizar, quando vem nesse processo e faz a utilização adequada daquela riqueza que recebeu, no sentido de redistribuir essa riqueza para a sociedade, não distribuir simplesmente distribuindo dinheiro para todo mundo, mas que através da prática da caridade, através da prática de instituições que podem ajudar outras pessoas, através da destinação desse capital no sentido de promover o progresso para as pessoas, para a sociedade onde aquele ser está colocado, pode, em utilizando bem essa riqueza que foi adquirida, que mesmo tenha sido mal adquirida, fazer com que a torne útil e que seja um meio de elevação da sociedade, assim como deveria ter sido já desde o princípio. Aquele que age assim, coloca essa riqueza em movimento no sentido de favorecimento da sociedade, então faz um bem não só para si, como também para aquele que acumulou a riqueza, na medida em que ele corrige aquilo que pode ter sido feito errado anteriormente, favorecendo ou pelo menos diminuindo a pena daquele que fez o acúmulo incorreto daquela riqueza. Então é nesse sentido que vem a pergunta. Pergunta número 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? E a resposta? Toda ação produz os seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre as das outras. E sempre entendei o bem. Isso quer dizer que, na lei de ação e reação, compensação, aquilo que a gente faz é sempre levado em consideração como sendo um progresso ou um mal que a gente tenha propagado. Se tomamos más ações em benefício próprio, arcaremos com essas ações da espiritualidade na medida em que a gente se arrepende daquilo que tenha feito para obter um certo favorecimento e que percebe que o favorecimento acabou caindo como uma penalização, porque o arrependimento na espiritualidade de ter feito a utilização de outras pessoas e ter tirado bens de outras pessoas para acúmulo pessoal, quando esse benefício, essa riqueza não é levada para a espiritualidade, mas sim a penalização, a consciência de que agiu errado, isso causa um problema muito grande. Da mesma maneira, aquele que, em recebendo a sua parcela de riqueza, que a cada um de nós está destinado,
e utiliza bem essa riqueza no sentido de progresso da sociedade, no sentido de favorecimento, não só seu, mas também de todos aqueles que estão à sua volta, porque a riqueza é um recurso muito poderoso quando nas mãos de pessoas bem intencionadas, promove um progresso muito grande e alavanca outras pessoas, outros indivíduos, quer seja através da oportunidade do trabalho, do estudo, do aprimoramento e da evolução, ensinando muitas vezes a como proceder e como fazer com que isso te torne um benefício. Pergunta número 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E a resposta, não, e nem é possível. A isso se impõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A gente tem uma explicação disso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que, mesmo que a riqueza total fosse equitativamente distribuída por todos os viventes no planeta, no momento seguinte a gente já teria uma distribuição de riqueza diferente. Isso porque cada um de nós tem faculdades diferentes, tem conhecimento diferentes, evoluiu de uma certa maneira diferente e por causa disso é mais ou menos competente na administração da riqueza. A gente está considerando aqui aqueles casos da riqueza, o trabalho, a riqueza adquirida através do trabalho da maneira correta, né? Lógico, e lembrando também que coloca-se aqui também as faculdades de melhor administração e acúmulo de riqueza daqueles que têm má intenção também e que têm uma capacidade maior de enganar as outras pessoas e se apropriar-se dela. Mas está tudo bem, está tudo certo e no atual estágio de evolução que a gente está, a gente tem convivendo entre bem e mal e muitas vezes levando, até considerando que o mal parece que muitas vezes está se dando melhor, ou seja, aqueles que agem de maneira errada acabam se dando melhor do que aqueles que tentam fazer o correto. Mas é natural do mundo de prova e expiação pelo qual estamos passando. Não um mundo mais evoluído, como o mundo de geração e mundos mais adiante, essa diferença passa a ser menor porque também os seres começam a estar mais capacitados e mais responsáveis por administrar aquela porção de riqueza que é dedicada a cada um. E tem a pergunta 811. Há, no entanto, homens que julgam ser esse remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com a que sonham seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Aqui a gente pode entender como certas filosofias que, por exemplo, entendem que já que existe uma distribuição errada, a utilização da força para fazer com que essa riqueza seja equitativamente distribuída, né, seria uma solução adequada. E aí a gente cai na imperfeição que nós temos, na imperfeição da alma, da nossa evolução atual. Todo aquele que toma do poder e age com um poder concentrado, tira o livre-arbítrio dos demais semelhantes e, por causa disso, veta, de uma certa maneira, a capacidade de evoluir de cada um, a capacidade de errar de cada um, que é um dom natural. O livre-arbítrio é uma das maiores poderes que cada um de nós tem de decidir como agir. Quando a gente é tolhido dessa capacidade de decidir como agir, a gente fica, de uma certa maneira, impedido de exercer o aprendizado que a gente pode ter através do erro. Então, aqueles que imaginam que uma organização ou que qualquer tipo de ditadura, mesmo que ela seja feita no sentido, com a melhor das intenções, no sentido de fazer com que as coisas fiquem organizadas e que então alguém com uma sabedoria plena e suprema tenha a capacidade de fazer a administração de todas as riquezas, distribuindo a cada um aquilo que é necessário. A gente é só voltar na história e perceber quantas vezes isso foi utilizado e quantas vezes deu errado. Os impérios eram feitos assim. Os reis inicialmente eram colocados como reis, como sendo os guerreiros mais fortes, aqueles que eram mais vitoriosos nas batalhas, por serem considerados como sábios e como serem tutores da sociedade. E a gente sabe o que deu. A história mostra pra gente. Os reis acabaram se tornando aquartelados, né, num reinado, na nobreza, fazendo com que aqueles outros que não são favorecidos ficassem, em vez de serem aqueles aos quais
os reis deveriam cumprir o seu papel, fazendo com que a riqueza fosse inicialmente distribuída equitativamente para todos os outros, né, como sendo os tutores daquela riqueza acumulada, acabaram se considerando como sendo os beneficiários dessa riqueza e muito mais fazendo com que toda a sociedade trabalhasse para fazer com que o acúmulo de riqueza, com que a bem-vivança dos reis pudessem ser melhor executados, melhor gastos. Então, a gente tem várias histórias da sociedade onde o povo, no final das contas, acaba pagando o luxo das classes mais favorecidas por serem elas mais poderosas. Isso considerando que, inicialmente, a gente teria até uma boa intenção nesse caso. Nos regimes mais administrativos, vamos dizer assim, da sociedade mais recentes, a gente vai perceber ainda que mesmo todas essas tentativas sempre acabaram caindo de uma certa maneira no erro, porque somos seres imperfeitos, não estamos capacitados ainda a administrar as coisas desse jeito. Na evolução das coisas, há de chegar um tempo, eu costumo dizer sempre que há de chegar um tempo quando o ser humano, quando o espírito humano estiver desenvolvido, onde não mais serão necessárias posses das coisas. Porque a gente é estimulado a pensar sobre isso o tempo todo pelo livro dos Espíritos e pelo Espiritismo, que no final das contas o que importa não são as posses materiais, mas aquelas posses que são adquiridas através das virtudes que são concebidas. A matéria é o meio através do qual nós utilizamos para passar as nossas experiências. Se tivéssemos amor e fraternidade, faríamos com que todos tivessem acesso a todas as riquezas disponíveis para que todo mundo pudesse exercitar suas atividades. Ainda não é assim, porque nós não somos perfeitos o suficiente para viver em meios desse tipo. Então é sempre uma tentativa da humanidade, mesmo que ela seja de boa intenção, no sentido de querer alcançar um modelo mais equitativo, que acaba dando com os burros na água, vamos dizer assim, porque nós não estamos preparados e somos, por imperfeito que somos, sendo colocados muitas vezes aos nossos próprios defeitos. E aquilo que parece pode iniciar com uma boa intenção, acaba num favorecimento pessoal e daqueles que são próximos. Então todos esses regimes acabam acontecendo de uma maneira a fracassarem no sentido de promover a equalidade entre todos aqueles que habitam uma determinada região. Pergunta número 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Ou seja, já que a riqueza não dá para ser igual para todo mundo, o bem-estar também não dá para ser igual para todo mundo? E a resposta não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. E aqui, de novo, essa mesma referência, né? O Livro dos Espíritos e o Espiritismo em geral parte de um conceito que eu volto sempre a mencionar, que difere do conceito judaico-cristão. O conceito judaico-cristão diz o seguinte: o homem foi feito mal, ele é imperfeito e vai continuar imperfeito. Ele vai ter uma certa tendência de sempre agir errado. E precisa seguir as leis de Deus, precisa seguir a Bíblia, precisa seguir os escritos sagrados para se manter na linha. Então o homem tem que seguir aquilo que está escrito na Bíblia, mesmo não sendo aquilo que ele gostaria de fazer, porque ele é imperfeito e seguirá assim imperfeito. O Espiritismo considera que o homem é um ser imperfeito, mas perfectível. Somos criados imperfeitos, mas é nos dada, através do esforço pessoal, a capacidade de evoluir. Então evoluiremos com o passar do tempo, nos tornaremos cada vez mais sábios, cada vez mais capazes. Então nós não somos maus, porque se a gente fosse mau, se o ser humano fosse mau, o projeto divino seria um projeto defeituoso, porque Deus teria criado criaturas para serem eternamente maus e que deveriam viver até a eternidade debaixo de chibata para poder agir segundo os escritos bíblicos, sem capacidade de progressão, sem capacidade de melhora. Não é isso. O Espiritismo mostra para a gente que à medida em que a gente vai se aperfeiçoando, começamos a desenvolver virtudes e começamos a trabalhar na direção do bem. Quando começamos a entender as leis divinas e naturais, é esse o trabalho todo desse capítulo, desses capítulos que precedem, na realidade, do livro 3, das leis morais inteira,
quer mostrar para a gente que à medida em que a gente vai alinhando as nossas decisões, os nossos pensamentos através das leis divinas e naturais, começamos a entrar num processo de aprender a aprender. E aí, observando os nossos erros, começamos a corrigir as ações futuras. E quando a gente começa a entrar nesse processo, começamos a melhorar muito rapidamente. Saímos de um ciclo vicioso, que é um ciclo de faz e corrige, para um ciclo virtuoso, que é aquele faz, aprende, 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 aprende. E quanto mais aprendermos, quanto mais a nos dedicarmos nesse sentido, que é o sentido das leis divinas e naturais, mais rápida será a nossa evolução. E como mais rápida a nossa evolução, menores serão os problemas que teremos que arcar nas vidas futuras. O Evangelho nos recomenda, fala assim, escolhe bem as sementes que você está plantando hoje, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você escolhe bem as sementes agora, a certeza da colheita futura ser uma colheita melhor é nos garantida pela própria justiça divina, porque assim isso é justiça divina, a cada um segundo o seu propósito, segundo o seu esforço. Quanto mais escolhemos o que fazemos, melhor será o nosso futuro. Se a gente ignora e escolhe qualquer semente, joga a semente que vier na mão, espalha as sementes, com certeza colheremos algumas coisas boas, mas colheremos muitas sarças que estarão no meio do caminho. Muitas vezes o mato poderá até cobrir aquelas colheitas que seriam boas. Então andar descuidado, agindo simplesmente porque eu sou assim mesmo e o que me interessa é o prazer que a vida pode me dar, vai trazer para a gente, por consequência no futuro, recomeços ou correções daquelas escolhas que não foram feitas adequadas no passado. Então, escolher melhor as sementes, cuidar do plantio, significa muitas vezes abrir mão parcialmente dos prazeres materiais para se dedicar um pouco de tempo a mais na destinação da colheita futura, daquilo que está vindo. Então, desenvolver boas virtudes, desenvolver boas ações, traz para a gente, se existe justiça divina, e acredito que exista, né? Porque senão Deus perde sentido, trará para cada um de nós melhores colheitas no futuro. Ao mesmo tempo, se continuamos a agir de maneira preguiçosa, mas dá muito trabalho, isso dá muita dor de cabeça, eu tenho que me esforçar muito, então não reclame da colheita que você vai receber, porque você estará escolhendo receber sarças no futuro. E depois vai reclamar dos espinhos, vai reclamar do mato que cresce junto, que muitas vezes abafa a semente boa que poderia receber. Então, essa percepção e esse equilíbrio, que a gente também não está dizendo aqui de simplesmente, então eu vou ignorar, eu vou, de uma certa maneira, negar todos os prazeres materiais, porque assim eu vou focar na vida futura. Nenhum ser humano consegue, já que a nossa vida material depende de descanso, depende de equilíbrio mental, depende de trabalho também, mas depende de também descansar e também aproveitar certas coisas boas que a vida pode nos dar, como refresco, para que a gente possa continuar a jornada. Ninguém aguenta simplesmente só trabalhando. Fatalmente você vai morrer muito cedo, e não terá aproveitado toda aquela energia que lhe foi disponibilizada para aquela existência. Então, aqui significa começarmos a entender que não como criança, de uma maneira muito dicotômica entre certo e errado, então, se certo é trabalhar e errado é descansar, então não vou descansar nada, só vou trabalhar. Não, mas isso também é excesso. Então vou só descansar. Não, só descansar também não é bom. O equilíbrio é entre descanso e trabalho. É o quanto a gente dedica no sentido de escolher a melhor semente, trabalhar, cultivar, mas ao mesmo tempo aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, dos refrescos que são possíveis, para que a gente possa agir com equilíbrio, sem gastar demais dos prazeres terrenos, aqueles que não são possíveis e disponibilizados, e também ruim se ele nos colocasse à mão certos prazeres, que são os prazeres materiais, e que usufruir desses prazeres nos trouxesse a perdição. O que ele, na realidade, deseja é que a gente aprenda com equilíbrio a utilizar com parcimônia essas duas questões, a força do trabalho e a força, então, do descanso dos prazeres materiais que nos são dados, desde que esses prazeres materiais não firam outros, não ataquem outras pessoas, que não prejudiquem outros, porque a gente estaria ferindo um outro princípio. Então, a sabedoria que precisamos adquirir é como navegar nesse caminho do meio, nem o da direita nem o da esquerda, o caminho do meio, usando essas duas
capacidades que nos são dadas para a gente alcançar a nossa evolução. Item A da pergunta 812 diz assim: será possível que todos se entendam? E a resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Ou seja, de novo aqui a questão da evolução. Nós temos uma sensação muito grande da desunião, porque ela é natural do grau de evolução que temos. Na medida em que a gente vai evoluindo e percebendo que respeitar ao próximo, amar ao próximo, fazer o bem ao próximo nos traz vantagens, porque essa é a primeira vantagem imediata. Se você cuida bem das pessoas que estão junto de você, as pessoas acabam cuidando de você também. Então, na medida em que a gente vai aprendendo nesse convívio a tratar bem as outras pessoas, mais rápido fica o nosso caminho. Se a gente não cuida disso, a gente acaba sofrendo as consequências disso. Então, muitas vezes, os sofrimentos dos quais escolhemos nessa existência são por ações desregradas nossas nessa ou em existências passadas, porque senão esse sofrimento causado também não teria uma origem, e se não tem uma origem, não teria justiça divina. É necessário se nós estamos recebendo uma coisa, estamos sofrendo de alguma maneira, que esse sofrimento causado tem alguma utilidade. Essa utilidade é de aprendizado, é de mostrar para a gente que as atitudes anteriores trouxeram maus frutos, ou seja, as sementes que a gente escolheu plantar tinham algumas sarças no meio lá que poderiam ser melhor escolhidas e que trouxeram por consequência os efeitos que colhemos hoje. Quando a gente percebe esse princípio, começa então a escolher melhores sementes para frente, a garantia nos é dada por Deus, pela justiça divina, que mais tranquilo, mais harmonioso será o nosso futuro. Por isso que depende de quando todos os homens se entenderem, ou seja, quando a gente mudar de nível de evolução, quando o nosso planeta sair de um planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração, estaremos mais próximos desse equilíbrio, ainda assim em caminho, porque estaremos aprendendo ainda, erraremos ainda bastante, mas já teremos passado o nível de aprendizado anterior, que é esse nível de aprendizado de tentativa e erro, muitas vezes mais erros do que acertos. Pergunta número 813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Ou seja, tem pessoas que agem errado e por causa disso pagam a conta e fazem tudo errado, escolhem as piores sementes, como eu estava dizendo, escolhem os prazeres simplesmente, nenhum esforço, e que por conta disso colhem a colheita maldita, a colheita daquilo que é consequência das suas escolhas passadas. A sociedade tem alguma responsabilidade sobre isso? E a resposta, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. A grande questão: se nós não damos, se o indivíduo não tem acesso à informação, se ele não sabe que o que ele faz é errado, se a única maneira de existência é aquela que ele conhece, é menos culpável, mesmo sob o ponto de vista legal, pelos erros que ele comete, por conta da ignorância. Se é papel da sociedade instruir os indivíduos para que eles possam viver em conjunto na sociedade, é papel da sociedade, é responsabilidade da sociedade. O que ele faz através do livre-arbítrio, depois de ter o conhecimento, é consequência dele. Mas se ele não tem o conhecimento, se ele não tem o preparo, se ele não tem a base para que ele possa escolher e tomar decisões mais acertadas, é injusto você culpar o indivíduo que não teve acesso a informação nenhuma, que não teve acesso a nenhum tipo de preparo, simplesmente jogá-lo nos mecanismos que a sociedade coloca e depois culpar dizendo que ele é um bandido, que ele é um marginal, que ele roubou, que ele rouba, que ele trafica, que ele... Se ele não teve uma orientação, é menos culpável a atitude dele, porque ele não sabe, ele não conheceu de outra maneira. Por mais que seja um espírito, a gente poderia alegar, mas se ele é um espírito imortal, já viveu outras existências, e aí então nessa existência ele deveria escolher, fazer melhores escolhas. A gente não sabe quais foram as existências anteriores. Ele pode estar num princípio de evolução ainda, às vezes um ser mais simples, às vezes alguém que está sendo experimentado numa certa situação para que aprenda através dela, e como é o livre-arbítrio que impera aqui, ele pode escolher o caminho A ou o caminho B.
e vai arcar com as consequências daquilo. Mas como sociedade, a gente não pode abrir mão da responsabilidade que a sociedade tem de cuidar dos seus indivíduos, de cuidar daqueles que são os menos favorecidos, de dar instrução, de dar o mínimo, o básico, o suficiente à dignidade humana. Porque a partir dali que ele arque com as consequências das suas atitudes, do seu livre-arbítrio, mas que tenha sido dado para ele um mesmo ponto de início, um ponto através do qual ele tenha sido recebido tudo aquilo que ele poderia receber para ter a melhor das suas chances de evolução e de fazer o que é correto. A gente inicia um outro tema dentro desse capítulo, do capítulo 9 da Lei da Igualdade, que tem por título As Provas da Riqueza e da Miséria. E a pergunta 814 diz assim: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a resposta? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E aqui a alternância das provas. A gente sabe que a miséria e a riqueza é um instrumento poderosíssimo na evolução do ser, na medida em que ele é experimentado na pobreza, na miséria, no sentido de se esforçar mais e dedicar mais tempo para poder subsistir, dar valor ao resultado do trabalho e talvez numa outra existência, já com posses melhores, vindo inconscientemente com essa ideia de valor do trabalho, utilizar melhor a riqueza que ele recebe nas mãos para fazer com que dela seja mais produtiva. Nós precisamos de empresários, nós precisamos de donos de indústrias, de empresas que nos empreguem, que paguem os nossos salários e que através disso nos deem oportunidade de evolução e crescimento. Então não existe nenhum problema na riqueza em si. O problema que existe é na utilização da riqueza. O que a gente sabe é que essa capacidade de utilizar a riqueza de maneira correta é uma prova muito difícil, né? E o próprio Evangelho nos recomenda, nos diz isso quando ele fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele está querendo colocar aqui é que os desafios de ter a riqueza são maiores do que aqueles do que não tê-la. Porque quando a gente é colocado na miséria, não é muito dado a capacidade do livre-arbítrio. Nós temos menos livre-arbítrio. A folga é menor. E se você não trabalha, se você não se esforça, o resultado é sofrimento pleno, porque significa passar fome, significa fazer com que a sua família passe fome. Então a margem de livre-arbítrio aplicada na miséria é muito menor. Por a margem de livre-arbítrio ser muito menor, as capacidades de errarmos na miséria são menores também, porque nós somos impelidos a agir de maneira correta. Embora ainda assim podemos escolher caminhos errados, como por exemplo o caminho da criminalidade. Mas se colocados no meio correto, as nossas decisões tenderão a ser mais corretas no sentido do trabalho, do esforço, da evolução e de cuidar daqueles que nos são próximos. Quando a gente recebe muita riqueza, isso fica, a capacidade do livre-arbítrio é maior, porque nós não precisamos nos esforçar tanto, mas também é maior a responsabilidade que temos sobre o que fazemos com a riqueza que temos nas mãos. Então a riqueza que nos é dada no sentido de fazer com que ela produza, com que ela auxilie a sociedade, com que ela ajude a sociedade a evoluir. Um empresário, alguém que tem uma empresa que emprega pessoas, quando age de maneira correta, faz com que todos aqueles que trabalham consigo, que são arrebanhados para cumprir aquela missão do trabalho que está sendo dado, estudam, se esforcem, trabalhem, sejam pagos dignamente, possam evoluir com as suas famílias, possam educar os seus filhos. Então isso tem um papel social muito importante. O problema está quando esse que recebe a riqueza começa a usar de maneira ruim esta mão de obra que recebe por responsabilidade e que, em vez de auxiliá-los no desenvolvimento, usa esses funcionários no sentido de pagar o mínimo possível, porque quanto menos ele pagar, mais lhe vai sobrar e mais benefícios e mais riqueza e mais conforto ele terá. Quando ele começa a agir dessa maneira, então ele passa a incorrer no erro e começa a acumular para o futuro consequências, que podem ser, inclusive, numa das opções, voltar numa outra existência com miséria para aprender a dar valor para o trabalho, para o esforço e o quanto é importante que alguém que seja empregador,
que haja de maneira adequada para os seus funcionários, para aqueles que são seus tutelados. E aqui vale o que eu lembrei na sessão passada, que assim, nem sempre o que é lícito, quer dizer, nem sempre aquilo que nos é permitido pela lei é aquilo que é moralmente recomendado. Eu posso agir de acordo com a lei, de maneira que ninguém veja aquilo que eu estou fazendo, mas agir debaixo dos panos de maneira que ninguém saiba e me beneficiar. O grande juiz dessa história toda, que é a nossa consciência, estará sempre alerta. Então, independente de falar, mas eu não fiz nada ilegal, mas se fez em benefício próprio e não cumpriu aquela missão da qual você tinha aceitado, trará, por consequência para você, reparações no futuro que precisam ser recompostas. Pergunta número 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? A gente já comentou um pouco. Diz assim: são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos, como a gente já falou. Pergunta 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, do outro lado, de mais meios de fazer o bem? A gente também já falou sobre isso. E a resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que é aquela parábola que a gente havia comentado. Então a grande dificuldade está aqui em como administrar. Nós não somos perfeitos o suficiente ainda para recuperar claramente as nossas intenções da espiritualidade antes de reencarnar e trazê-las para cá, escritas num pedaço de papel, para que a gente possa segui-las e falar: não, mas eu me comprometi com isso. Isso fica na consciência e essa consciência muitas vezes é abafada pelas paixões, é abafada pelas facilidades que a capacidade que a riqueza nos dá. E aí é que mora o perigo. E aí por isso é tão difícil a prova da riqueza, porque a prova da riqueza faz com que a gente escorregue muitas vezes em paixões. E aí uma questão que eu estava lembrando aqui. E por que existe uma insaciabilidade? Quer dizer, por que o rico se acha insaciável e sempre quer mais? Ele nunca tem a riqueza suficiente que ele desejaria. Porque no final das contas exige uma insatisfação, uma infelicidade que ele tenta compensar e que ele acha que vai conseguir essa felicidade na medida em que ele tiver o próximo milhão, que ele tiver o helicóptero, que ele tiver o jatinho, que ele puder ir para Paris 3 vezes por semana. Então é sempre no sentido de querer ser feliz, ele acaba se tornando insaciável. Agora, a gente também já falou em outras sessões sobre a origem dessa infelicidade. A origem da infelicidade que nos move é esse desejo de perfeição que temos como sendo criaturas divinas. Nós temos em nós, lá no cerne, uma consciência do que é ser feliz. E na medida em que a gente, utilizando os meios externos que nos sobram, a gente não consegue alcançar aquele nível de felicidade, a gente experimenta quais são as coisas que vão nos trazer aquela sensação. Essa mola propulsora da insatisfação é que nos impulsiona a querer mais, a fazer mais, a trabalhar mais, a crescer mais. A gente está procurando essa felicidade. Os grandes livros das religiões nos orientam que a verdadeira felicidade ela não está no acúmulo de riqueza, mas ela está muito mais no sentido de fazer o bem ao próximo. E a gente olha para essa e fala assim: isso é besteira, né? Isso aí, como assim vou ser feliz fazendo bem para o outro? Eu quero fazer bem para mim mesmo. Né? Essa questão de fazer bem para o outro, isso aí foi escrito por alguém que estava querendo, por um comunista que queria fazer com que as pessoas se dedicassem para os outros. É para fazer controle da miséria, controle dos pobres.
né? E a gente relega essas orientações. A gente só mais tarde, à medida que vai evoluindo e quando a gente começa a praticar algum nível de caridade, algum nível de cuidar do outro, acaba aprendendo que a felicidade ela vem justamente no cuidar do outro. E a gente tem tantos exemplos disso, na medida em que a gente, por exemplo, educa os nossos filhos, que a gente cuida da nossa família, que a gente cuida das pessoas que estão próximas. Quando a gente faz alguma coisa desinteressada por alguém e percebe que isso que a gente fez ajudou a pessoa, tornou a pessoa feliz, isso nos dá um calorzinho no coração, isso nos dá uma felicidade muito grande. Só que é difícil a gente chegar nesse ponto. A gente precisa ainda errar muitas vezes, escolher caminhos errados ainda muitas vezes, para aprender a enxergar que a verdadeira felicidade, ela não está em coisas externas, mas ela vem de dentro para fora. Ela nasce de dentro de nós. E esse impulso que temos de dentro de nós, que é o impulso divino, que é isso que nos torna criaturas, né? Criados do Criador, esse impulso que temos dentro de nós, que nos torna deuses, nos dá a capacidade de ajudar as outras pessoas. E quanto mais a gente segue esse impulso, mais felizes nos tornamos. E mais isentos, vamos dizer assim, ou mais imunes aos problemas e às dores causadas pela vida normal. Então, a gente fica por aqui. A gente volta então na próxima sessão com a continuidade desse capítulo 9 da Lei da Igualdade, do livro 3 das Leis Morais do Livro dos Espíritos. Até lá!